Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, analista no Research do Itaú BBA. Estamos aqui em Nova York acompanhando a quinta edição do Itaú BBA Tech Summit. A ideia é, assim como no ano passado, trazer as principais discussões dos painéis desse evento e entender um pouco perspectivas para investimento em tecnologia, implementação, aí a corrida de inteligência artificial, que é sempre o tema da vez quando a gente fala em tech, e para ajudar a gente na discussão desses temas, a gente conta com as participações da Júlia De Luca, que é VP de Tech no Investment Banking do Itaú BBA, e do Leonardo Vieira, que é co-founder da Traction, que é uma startup que fornece soluções integradas de hardware e software para monitorar máquinas industriais e foi avaliada em 4 bi, de acordo aí com a última rodada. Leonardo, Júlia, tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, obrigada, Marcelo, pelo convite. Tudo ótimo, obrigado, Marcelo. Valeu estar aqui com vocês. A gente que agradece a participação de vocês. Júlia, para a gente começar, uma pergunta que a gente estava até brincando antes, que sempre aparece, mas é sempre bom a gente comparar esses números. Após 3 anos aí de retração nos rounds aí de investimentos em startup, a gente fechou 2024 com um número mais otimista se comparado a 23, um valor aí que bateu na casa de 2,3 bi de dólar, mesmo em um ambiente difícil, com juros bem altos no Brasil e incertezas. Então, queria entender, para a gente começar esse papo, como você vê o apetite para investimentos em tech esse ano e como o cenário macro pode contribuir ou afetar essa perspectiva aí para tech. Legal. Eu tenho escutado todo mundo de venture capital, de tecnologia, falando que não dá mais para ignorar a macro, né? Acho que macro está permeando e afetando as empresas das diferentes formas. Acho que agora é uma coisa que a gente não pode deixar de prestar atenção. Obviamente não vou conseguir prever quanto que macro vai afetar os investimentos em tecnologia no próximo TRI. Mas o fato é que para esse TRI ainda não afetou, tá? Então, quando a gente faz o recorte para o primeiro trimestre de 2025, globalmente, a gente teve aí cerca de 90 bilhões de dólares investidos. Acho que é interessante pontuar que teve nesse número o round da OpenAI, que foi o maior round privado de 40 bi de dólar, mas de toda forma ainda é um número alto quando você compara tanto ano contra ano, quanto trimestre contra trimestre. E acho que um dado interessante de falar é que 1 de cada 5 rounds foram para a inteligência artificial globalmente. Quando a gente traz isso para a América Latina, a gente viu um número legal aqui na região no primeiro TRI, foi de 1 bi de dólar. Só no primeiro trimestre, mas talvez essa tendência de inteligência artificial a gente não vê mais. Aqui na América Latina, cerca de 57% dos investimentos foi em fintech ainda. Então a gente vê que fintech ainda é um setor super, super importante, acho que dado regulações do Banco Central. Acho que o que eu posso te falar como que macro vai afetar daqui em diante, né? Obviamente o momento de juros altos faz com que os investidores fiquem muito mais céticos e invistam na taxa livre de risco, né? Porque o retorno está sendo muito maior. Mas dito isso, a gente ainda está vendo rodadas legais acontecendo e com algum tamanho e até novos investidores na região, como o caso de uma Bond Capital, de uma Summit Partners. Recentemente a Tidemark anunciou uma rodada importante na OnFly, então a gente ainda está vendo essa demanda. O que a gente acha é que assim, sempre vai ter espaço para as boas histórias, né? E sempre vão ter investidores que estão querendo investir nessas boas teses, como é o caso da Traction aqui do meu lado. Fato é que ele fica muito mais reticente nesse ambiente macro que a gente está, porque o que afeta investimento é incerteza, e fato é que a gente está num momento de muita incerteza. Então, eu acho que é mais cautela, mas se a gente fosse, enfim, pegar esses números do primeiro TRI e propagar para o ano, parece ter sido um TRI bem razoável. Bacana. Leonardo, a Traction figura aí entre as companhias que puxaram essa fila de investimentos no ano passado, nos dados que eu vi, foi a 4ª maior rodada em 24. Queria pedir para você contar um pouco a história desses 6 anos de companhia e qual foi a motivação aí de fazer hardware e software, que é algo que a gente questiona, por que não pegar hardware da China, enfim,
não é tão comum e que se provou bem acertado aí, né? Legal. Cara, eu acho que ao longo dessa jornada, e começando pelo ponto de fazer a nossa própria solução, hardware e software, acho que vem de uma premissa de ser mais apaixonado pelo problema do que pela solução em si. Então a gente tinha a missão, e tem essa missão de antecipar as falhas em máquinas e como que a vida do engenheiro de manutenção, do gerente de manutenção é melhor porque ele não tem que voltar para a planta para o final de semana, que foi o que a gente viu com os nossos pais, né? Então, meu pai e meu irmão trabalharam a vida inteira em manutenção, meu irmão já perdeu Natal porque um redutor caiu numa caldeira, então esse era o problema, a gente olhava para esse problema e falava, cara, eu quero resolver isso. Como que a gente vai resolver? Ideia inicial, vamos fazer um software, mas a gente viu que aquisitar o dado da nossa maneira era muito importante para a gente criar os modelos preditivos. E aí, nesse impasse, quando a gente viu, caramba, temos que fazer o nosso hardware também, ou vamos utilizar de terceiro? Não, vamos fazer, porque, na verdade, a gente era muito mais apaixonado e continua sendo pelo problema do que a solução em si. A solução, ela muda bastante e tem até um artigo que eu gosto bastante que fala sobre a velocidade e a capacidade que você tem, a velocidade da empresa é a capacidade que você tem de matar coisas que você gosta. Então, desde uma planilha, um sistema específico, às vezes até um produto, porque o mercado não está preparado para aquilo e tudo mais. Então, acho que meu ponto é, a solução ela muda bastante, o que compõe a solução muda bastante, mas o problema está ali. Então a gente sempre teve um foco muito grande em resolver o problema no nosso cliente. Vamos falar, antes mesmo de deployar a solução, a gente falou com mais de 100 diretores industriais ao redor do mundo, Estados Unidos, México, Brasil, alguns da Europa. A gente sabia que a solução era global, então desde o início compramos domínios traction.com, traction.mx, traction.ge, e a gente foi falando e entendendo realmente o que esse cliente queria no dia a dia, e esse foco absurdo de construir a solução de acordo com esse problema, de acordo com o que o cliente te fala. Então, assim, acho que foi isso que nos ajudou a chegar até aqui, ter esse foco em resolver o problema e não a solução em si, e também olhar para desafios grandes de como fazer hardware no Brasil, né? Que lá atrás, como a Júlia falou, grande parte dos investimentos ainda está em fintech e tudo mais, então lá atrás todo mundo olhava, nossa, hardware, não quero investir. Então vem com preço essa decisão, obviamente, mas feliz que se comprovou acertado eu acho que sempre que você tem um problema, um dilema assim, você olha para o caminho de que isso vai melhorar a vida do meu cliente, eu estou falando com o cliente, eu estou construindo produto de acordo com isso que eu estou escutando aqui, eu acho que a chance de ter êxito é muito grande e foi isso que a gente fez. Legal. Bom, o Leonardo teve um dos painéis, Ju, mas eu queria aproveitar e pedir para você trazer um resumo dos principais painéis aí dessa edição do Tech Summit. Quais seriam os seus takeaways aí que te chamou mais atenção? Legal. Eu não vou falar de inteligência artificial. Pô, aí já começou surpreendendo, então. Não, acho que alguns pontos que eu achei bacana e discussões relevantes que empreendedores sempre têm, né? Então, acho que a discussão de comprar uma solução para incorporar na sua empresa ou tentar desenvolver essa solução internamente, que é o que a gente chama em inglês de build versus buy, é uma pergunta e um tema que fica muito na cabeça dos empreendedores a todo momento, porque se você é uma boa empresa, você tem acesso a capital, mas será que faz sentido você comprar a solução ou desenvolver internamente, porque você pode, enfim, permear a cultura, etc. Então, o que eu achei muito legal é que as respostas para essa pergunta mudaram ao longo do dia, né? Então, a gente teve no primeiro painel o Diego falando que ele é contra comprar, né? O Diego Barreto, CEO do iFood, só para contextualizar, e que ele acha que tem que construir, e que as compras que eles fizeram foram empresas muito pequenas, etc. Vis-à-vis o CEO do Inter, que mencionou que ele acha que tem algumas coisas que você pode comprar e aí você tá um pouco mais na frente, né? E já o Léo, no próprio painel dele, ele falou, olha, eu não vejo nenhum problema em comprar, contanto que não seja uma coisa do meu core, ou seja, do meu produto mãe, digamos assim, a solução daquele problema que eles são apaixonados. Então, achei esse tema super legal.
outro tema que foi bastante falado no painel especificamente de fintech é como a gente está tendo quase que uma área cinza do que é uma fintech versus o que é um banco versus o que é uma securitizadora, que está todo mundo meio que fazendo tudo e você não tem mais como você definir, né? E que eu acho que é um pouco do que a gente acredita, né? Que esse setor de fintech ele ficou muito popular no sentido de que você tinha diversas soluções sozinhas que queriam resolver um problema e agora ele parece que ele está, né, se entrelaçando de novo. Então, acho que esse foi um conceito legal. Acho que é isso. Bacana. Acho que só de não começar com inteligência artificial já deu uma resposta surpreendente. E falando um pouco de cenário, Leonardo, eu queria entender como, enfim, partindo da premissa que vocês têm uma atuação forte no México, por exemplo, você mesmo fica baseado lá, como que essa confusão tarifária e a reflexão sobre, assim, redesenhos das cadeias de produção, das indústrias, afetou de alguma forma o planejamento de vocês, enfim, interface com clientes, pensando aí nas cadeias de produção, nearshoring ali a partir do México, impactou ou foi algo que deu um susto, mas não mexeu tanto o ponteiro? Ótima pergunta. Eu gosto de falar para o time que a gente tem que focar nas variáveis que a gente consegue controlar. Então, a gente não consegue controlar a incerteza se a tarifa vai ser de 150%, 110%, 80%, enfim. E é fato, né? Como a Júlia falou, a gente vive num momento de incerteza e o macro afeta. Mas a gente controla as consequências disso pragmaticamente em como a gente se relaciona com clientes, com empresas, enfim, com fornecedores e tudo mais. Então, eu acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é a flexibilidade, né? Como que você consegue construir relações duradouras com clientes e fornecedores e, eventualmente, nesse momento de incerteza, colocando uma cláusula. Cara, se ficar excessivamente ruim para uma das partes, a gente pode rever isso aqui, mas não vamos deixar de construir essa relação que a gente já tem por tempos, por uma coisa que é passageira, né? A gente já teve crises diversas no mundo e variações diversas no macro, mas as empresas seguiram justamente por focar nas variáveis que elas controlam. Então, acho que esse é o primeiro ponto de flexibilidade. O que a gente consegue flexibilizar para manter e continuar construindo as relações que a gente tem com clientes e com fornecedores. E eu acho que agora também é um momento muito importante de entender o que é remédio para o seu negócio de fato. Eu tenho essa dor e esse é o remédio especificamente que eu utilizo para resolver essa dor e não uma vitamina, né? Seria legal de ter isso agora. Então, se tem uma solução que ela mitiga risco, ela reduz custo ou ela aumenta o lucro, é o melhor momento para você implementar essa solução, porque acho que é uma palavra. Agora, o que a gente vai precisar ter é uma eficiência operacional muito grande e uma execução muito boa. E a gente fala isso, felizmente, com os nossos clientes, né? A gente está resolvendo um problema, uma dor muito específica, que é vista como um remédio, não uma vitamina. Ou seja, minha fábrica precisa disso para rodar. Isso vai aumentar o meu lucro, vai reduzir os meus custos ou vai mitigar os meus riscos. Agora, esse tipo de solução tem que ser implementada, não vai ser pausada por uma coisa passageira, sabe? Então, eu acho que, primeiro, flexibilidade, 2, eficiência operacional, e quando a gente olha para eficiência operacional, quais são as ferramentas que, independentemente do momento político, econômico, macro, a gente vai precisar e continuar a seguir aplicando. Acho que, felizmente, a gente está nessa categoria e consegue se blindar um pouco do mundo de incertezas. Legal. Julia, acho que surpreendeu sua resposta na pergunta anterior, né? Não puxando algum destaque de inteligência artificial. Eu queria aproveitar isso para perguntar se de fato tem algum outro tema hoje em discussão no ecossistema tech que tenha igual relevância ou que também se destaque como inteligência artificial. Não tem. Eu tentei não trazer, justamente para a gente poder, né, dar uma novidade. Mas ainda domina. Não, domina, porque eu acho que vai mudar, assim, todas as áreas e todos os elos da cadeia. E é uma coisa muito transformacional, né? Acho que até como talvez uma coisa para quem está nos escutando saber,
Semana passada eu assisti a reunião do Coatue, né? Aquele fundo que, enfim, um dos principais que investe em tecnologia, tanto no mundo privado quanto no mundo público. Eles convidaram o Eric Schmidt, que foi CEO do Google, como convidado especial. Gente, a visão dele é assim, em um ano, todos os desenvolvedores serão substituídos por IA. Você vai ter, obviamente, um check, né? Mas vão ser substituídos. E o fato é que, atualmente, na OpenAI e na Anthropic, 20% dos códigos já estão sendo feitos 100% por IA. Aí o segundo ponto é que, no máximo 3 anos, a gente já vai ter modelos com... já existem hoje em dia, mas que vai ser ainda mais com recursive learning, ou seja, que eles são autodidata, no sentido de que você não precisa mais ser um ser humano mandando aquele modelo fazer alguma coisa, ele vai melhorar sozinho. E ele acha que, enfim, em 6 anos a gente vai ter um mundo em que todos nós, de forma quase que de graça, tem no bolso um agente de IA mais inteligente do que você e que todos os seres humanos, que é o que a gente chama de super intelligence. Então, assim, acho que não tenho como falar que tem outro tema que é mais relevante do que esse, sabe? Porque acho que tudo vai mudar. Boa. E tentando capturar a visão do Leonardo nesse tema, né? A gente vê, cara, ainda para o grande público, a AI sendo implementado numa dinâmica de ganho de produtividade, algumas atividades de automoção, mas quando a gente olha para Traction, a impressão é que está bem no core business mesmo, né? Quase que um copilot industrial, né? A solução que você consegue fazer. Então, acho que a sua visão é legal para entender, assim, alguém que já está tão dentro disso, quais são os desafios e o que é próximo passo para você, né? Para, tipo, sair daquela resposta do próximo passo para quem ainda está só, tipo, mexendo no chat GPT, por exemplo. O que é o próximo passo para uma empresa como a tua? Boa pergunta. Eu acho que assim, a primeira coisa é sobre como o mercado e como a gente educa o mercado e comunica para o mercado sobre inteligência artificial, né? Porque acho que o mundo, de forma geral, tende a demonizar essas inovações. Primeiro aconteceu com o web, a gente vê aí nos arquivos, tem vários jornais falando que isso ia matar as escolas, a internet e tudo mais, a revolução industrial e etc. Enfim, várias inovações que elas foram colocadas como algo que não faria sentido, que ia acabar... E, na verdade, a gente sabe que é justamente o contrário. Eu acho que nesse momento tem 2 caminhos, né? Você pode testemunhar ou você pode protagonizar. Eu acho que quem entender que ser protagonista é o caminho e começar a adotar essas novas tecnologias e como que isso pode melhorar as minhas operações de fato, porque isso não é uma opinião. Ah, se pode ou não pode. É um fato. A gente vê diversos exemplos ali. Tá na palestra do Diego, ele falou sobre coisas do dia a dia, montou o roteiro dele de viagens, enfim, tudo mais. Então, assim, dentro dos nossos negócios, como que a gente traz essa maior efetividade e eficiência com a utilização dessas tecnologias? Nosso caso, por exemplo, acho que em termos de código, cursor, diversas ferramentas que a gente vê por aí no dia a dia, aceleraram o nível a velocidade de implementação de código e de deployment e tudo mais, em que no ano passado, por exemplo, eu mencionei, a gente submeteu 10 patentes, esse ano a gente está para submeter 25, com ganho marginal no time, mas justamente porque a gente utiliza as ferramentas de inteligência artificial no nosso dia a dia também. E para nós é muito bom porque, assim, acelera também algumas inovações que a gente traz para o nosso cliente, no sentido de que a gente tem uma base de dados muito grande hoje, né? Então, mais de 20 milhões de modelos de máquinas registrados, mais de 500 mil manuais técnicos de máquina, de como fazer a manutenção, como lubrificar essa máquina específica. Isso nos permite criar não só modelos preditivos de falha, para dizer para o cliente qual que é a falha específica de cada máquina, mas também indicação do que fazer a posteriori, né? Então, qual que é o código do lubrificante que vocês precisam utilizar, se precisa parar a máquina agora ou não, se eu estou aqui em casa deitado no final de semana, eu preciso voltar para a planta porque é uma falha de criticidade grave. Então, assim, ter todo o aparato dos LLMs e poder fazer esse fine-tune dos nossos modelos é uma coisa incrível para o que a gente vai entregar na ponta para o cliente, porque eu acho que isso é muito importante de entender também, que muita gente não vai entender a fundo o que é AI. Ele quer entender como que isso resolve o meu problema no dia a dia.
Se você diz que é AI, mas se são 500 pessoas numa sala ali sanitizando o dado e entregando para o cliente, para ele o outcome é o mesmo. A gente não faz isso com pessoas por questão de escalabilidade. Então acho que a comunicação no dia a dia ela tem que ser menos com buzzword, assim, o que isso de fato melhora a vida do cliente. Vocês utilizam, aí a gente vai para uma discussão mais técnica, vocês utilizam AI, que tipo de ferramenta? Sim, mas na ponta, de uma maneira bem pragmática, qual o problema do cliente a gente está resolvendo de maneira mais eficiente, porque a gente utiliza inteligência artificial. E as empresas também. Boa. E, Ju, como você está vendo essa corrida, a implementação de AI em outros segmentos, em especial segmento financeiro, fintechs e bancos? Eu acho que o que a gente está vendo agora no âmbito de inteligência artificial, quando a gente olha para bancos, é o tema de personalização, né? Então, quando você passa a inteligência artificial, você começa a falar menos com personas e mais com pessoas. Então, eu não estou falando com a persona como nós, que somos jovens, enfim, de mercado financeiro, etc. A gente está falando com o Marcelo, ou com a Júlia, ou com o Léo. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela permite isso, né? Ela permite que você fale com pessoas e não personas, para você receber a melhor oferta para você. Eu acho que isso é o primeiro passo que a gente está vendo. Boa. E para a gente fechar, Léo, quais são os próximos passos da companhia, considerando aí movimentos de expansão, investimentos, áreas que vocês estão olhando com mais foco? Legal, Marcelo. Cara, a gente está muito focado agora nas nossas operações da América do Norte, tanto nos Estados Unidos quanto o México. Para além disso, também, alguns dos nossos clientes na Europa, a gente está crescendo os negócios lá e a possibilidade de ter um escritório operacional por lá também. Então, acho que essa consolidação internacional, que é uma coisa que já nasceu desde o início, né? A gente, desde o D0, é uma empresa global. É algo que a gente quer colocar bastante foco agora, para além do que a gente construiu no Brasil, Estados Unidos, México, também Europa, e melhoria dos produtos já existentes, né? Desenvolver novas versões para resolver problemas específicos que a gente ainda talvez não resolve. O cliente, para fazer essa expansão eu preciso dessa ferramenta específica construída. Então a gente está muito focado nisso e também na consolidação dos nossos mercados nos Estados Unidos e na Europa. Bom, é isso. Queria agradecer novamente as participações da Júlia e do Léo nesse episódio. Valeu. Obrigada. Obrigado, Marcelo.